Lefe é suede, ai ao lela, mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Bom, hoje eu quero falar de um procedimento que é fundamental na nossa área de saúde mental para prevenirmos e garantir este nosso procedimento religioso é para não nos contaminarmos com os vírus, as bactérias, os fungos contagiosos nesse campo espiritual, pois a nossa estabilidade psicológica é um procedimento desse processo religioso para destruirmos esses fungos religiosos que, com os seus micro-organismos e sentimentais, ele trabalha na fragilidade da ansiedade humana, dos seus desejos religiosos. E é por causa dessa infeccionalidade ou esse infeccionamento religioso, muitos estão escravizados biologicamente, acorrentados dentro dessa condição religiosa por causa dos seus interesses. Mas como infectologista espiritual, psicanalista holístico, teólogo, mas como neurologista eu vou abordar psicanaliticamente o que é investigar esse método terapêutico e investigar o inconsciente desse emocional, dessas influências traumáticas, dos desejos reprimidos, para compreender os pensamentos emocionais ansiosos por falta da realização dos sonhos humanos, pois, para tratar esse trauma, terapeuticamente, desse conflito, dos desejos espirituais, é trazer para o consciente o que está dentro desse conteúdo do inconsciente e resolver para aliviar e acabar com esse sofrimento da falta de realização ansiosa mental, o que é a depressão relativa a muitos que ficam com sua saúde mental, intelectual, racional, emocional, espiritual, psicologicamente afetada. Para o alívio terapêutico, temos que obedecer passo a passo o regulamento, principalmente bíblico, de regra, de ética, prática, doutrinária. E vamos começar com o primeiro passo, para você entender como está Isaías 55, versículo 6 a 9, nos orienta para buscarmos o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. E aí é que está, deixa o ímpio, o homem maligno, os seus pensamentos e se converta ao Senhor e ele se compadecerá dele, terá misericórdia, terá benignidade e torne-se para o nosso Deus, porque ele é grandioso em perdoar, porque aí você vai entender quando Deus diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu está alto acima da terra, assim são os caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. É o esclarecimento de Deus para termos o alívio dessa infecciosidade religiosa. Segundo passo também, ainda Isaías 43, 18 e 19, é o que está de ressentimento, que é a atuação luciferiana negativa que às vezes atua. Diz, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não saberás o quê? O procedimento que ele tem de melhoria para nosso. Eis que porei um caminho no deserto e um rio no ermo. É alimentação para não ficarmos nessa vulnerabilidade. O terceiro passo também é o que está em Mateus 6, 25 a 31,
E o versículo 34, dentro dessa ansiedade, muitos sonhos não realizados e ficam infeccionados psicologicamente nessa ação religiosa. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Não andeis inquieto, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Aí é que está, todas essas coisas os gentios procuram. Mas de certo que o nosso Pai Celestial bem sabe que nós necessitamos de todas essas coisas. Aí o nosso dever, para esse campo racionalizado, é buscar o Senhor, é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E não devemos nos inquietar pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e basta cada dia o seu mal. Nós não somos oniscientes, onipotentes, mas Deus é onipresente, Ele sabe. E aí é que está o quarto passo para você ter esse alívio, é o Salmo 46, o versículo 1, que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Como também o quinto passo, Salmo 34, 19, diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de toda. Perdão. Dentro do sexto passo, eu vou estar lendo também o Salmo 31, 24 e 34, 4, que diz: esforcei-me e ele fortalecerá, esforçai-vos, né? Essa busca que temos que ter. Esforçai-vos e ele vos fortalecerá o vosso coração, vós todo que espera no Senhor. Por quê? Busquei o Senhor e ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Isso é a confiabilidade que nós temos que ter nele, né? Conforme eu exemplifiquei do sétimo passo, o Salmo 37, o versículo de 3 a 8, e aí é que está. Confia no Senhor e faz o bem e habitará verdadeiramente, e serás alimentado. Deleita-te, ou seja, tenha prazer, alegria, também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a sua justiça como a luz e o seu juízo como ao meio-dia. É por isso que temos que descansar no Senhor, esperar nele, e não nos indignarmos por causa daqueles que prosperam em seus caminhos, por causa de homens que executam astuto intento. Por quê? Você vai entender que, na realidade, temos que deixar a ira, abandonar o furor e não te indignar para fazer o mal. Como o oitavo passo, em Provérbio 10, 22, diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Por quê? É no tempo dele, na hora dele, do jeito dele, quando estamos psicologicamente bem resistente e saber administrar, valorizar aquilo que queremos e aguardamos em Deus. O nono passo também, em 2 Timóteo 3, 1 a 5 e o versículo 13, nos relata: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfêmio, desobediente a pais e mães, ingratos, profano, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo a aparência, né,
de piedade, mas negando a eficácia dela. Aí é o que está, desse se afasta por causa do homem mau. É enganador, e eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. É desses vírus, dessas bactérias, desses micro-organismos infecciosos, nessa ação religiosa, na fragilidade da ansiedade humana, que eu estou falando. Por isso que o homem mau vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Aí é para a gente não ficar infeccionado escravizadamente. E o 10º passo está em 1 Timóteo 4,16, que diz: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina preserva nessa coisa, porque fazendo isso te salvará tanto a ti como aos que te ouvem. Jesus disse que nós somos exemplo de sal da terra e luz do mundo. Então são qualificação exemplares que temos que ter. E esse 10º passo, 1 Timóteo ainda 4, versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e essa doutrina de demônio que infecciona aquele que está vulnerável na sua fragilidade emocional. E o 11º passo, 1 Timóteo 4,1 diz: mas, como eu já referi, que o Espírito expressamente diz, né, que nos últimos tempos apostatarão, se afastarão, né, deixar de acreditar. Alguns vai se afastar da fé, de acreditar em Deus, dando ouvido a esses espíritos enganadores que são doutrina de demônio. Para você entender melhor, dentro do 12º passo, Efésios 4, 23 a 27 e o versículo 29, é aí que está a realidade para o entendimento. E vos renoveis no espírito, no vosso sentido, e renovai-vos de um novo homem, que é segundo Deus, Criador em verdade, justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Aí é que está: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre vossa ira. Aí é que está a fragilidade, não deis lugar ao diabo. Por quê? A mente a gente doutrina, mas a língua não se converte. Então, por isso que temos que ser tardio no falar e rápido no pensar. Por isso que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas o que for boa, para promover edificação e para dar graça aos que ouvem. É esse exemplo que você tem que ter de não estar infeccionado. Para terminar, eu vou citar o 13º passo, que é Efésios 6, versículo 12 e 13. Aí é que está. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principado das trevas desse século, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Porquanto, aí é que está: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir os dias maus, e havendo feito isso, fica firme. Aí a nossa condição dessa firmeza é essa estabilidade psicológica, racional, emocional, para não ficarmos vulneráveis dentro dessa ansiedade. E esses fungos bacteriológicos contaminadores, desses micro-organismos espiritual, é o que afeta o psicológico, de não acontecer do nosso jeito, na nossa hora, como nós queremos. Essa fragilidade ansiosa que muitos têm em várias áreas, nesse comportamento desestabilizador. Mas que fica essa mensagem objetiva e esclarecedora por seu procedimento fundamental para essa saúde mental, para você estar fortalecido nessa área religiosa, espiritualmente e psicologicamente, no sentido emocional, racionalizado. É por isso que eu afirmo que Lef é suede, ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Ficam todos na paz.